Opa, nós já. Hoje a internet já andou dando uns problemas aqui em casa. Aliás, amanhã não vai ter live, tá? Porque vão trocar a internet aqui de casa para ver se melhora um pouco. Né? Tem que trocar o modem da internet. Quem sabe melhorar? Quem sabe dar um modem mais potente pra gente, mais parrudo. Tudo é possível, né? Vamos ver, né? O mal não faz, né? Mal não custa. Não custa tentar, né? Ver se dá certo. Hoje a gente vai ver o Evangelho de Lucas, né? Capítulo 1, no primeiro capítulo de Lucas, de 39 a 56, é um pedaço grande, né? E tem a primeira leitura no Apocalipse e a segunda leitura na 1 Coríntios, né? Pedir também a todos, a todas que rezem pelo povo do Haiti, né? Em menos de 24 horas, são dois tremores diferentes, o povo que já está com toda aquela dificuldade de ser um país extremamente pobre, um país com instabilidade política, mataram recentemente o presidente deles. Agora, dois tremores em menos de 24 horas. Me lembro com muito carinho de Dona Zilda Arnes, né? Ela estava lá no Haiti, num outro terremoto, e morreu esmagada, né? Então, assim, a gente tem uma história de proximidade com o Haiti, né? Até durante a época do sínodo, né, eu vi como nós somos povos próximos, né? Eu me lembro, inclusive, que há uma coisa muito interessante entre aquele é mais comum, é mais comum ali no norte do, do Brasil, aquela região andina, uma parte da América Central, mas também tem no sul, no centro-oeste. No sudeste eu não vejo tanto, não, mas uma sensação de um grande povo, de uma grande pátria, né? Então, assim, eu me sinto hoje muito próximo dos nossos irmãos latino-americanos, né? Até tenho tentado, assim, superar um pouco essas rivalidades mais criadas, mais criações externas do que internas, né? Mais criações de outros grupos, outras intervenções que não é propriamente nossa, né? Não é a nossa cultura, a nossa forma de ver, de agir, né? É muito estranho, mas acontece isso. As pessoas criam a necessidade de uma rivalidade, de uma amizade, né? A forma isso pouco tem a ver com a leitura, principalmente com o entendimento de hoje, né? Que é essa ideia do sonho de uma igreja feminina, né? Que é um sonho que a gente tem que sonhar. O Papa Francisco, na querida Amazônia, fala em 4 sonhos. E eu, já um pouco antes, começando a conversar com os indígenas do nosso país, eu vi que eles têm essa coisa do sonho, né? Então a gente fica assim meio pensando nisso, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar.
E aí a gente faz essa reflexão, tá? Hoje também é dia de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e dos ministros da comunhão. Então, você é coroinha, você é ministro da comunhão, você é acólito, né, cerimoniário, você está nesse grupo de pessoas. Né? Hoje em dia é interessante porque os ministros da comunhão já não são tão novinhos. Antigamente eles eram. O primeiro ministro da comunhão era um garoto. Garoto mesmo. Deixa eu contar essa história para vocês. Vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grito forte, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Salvador venha me visitar? Logo, aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder do seu braço. Derrubou os poderosos dos seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu os sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, a favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Sabe, a leitura de hoje, né, essa leitura é uma leitura em alusão à glória de Maria, né, o fato de Maria ter sido a mãe do Salvador. Né? A igreja do oriental, ela celebra a festa da dormição de Maria. Né? Muito antes da gente celebrar a Assunção, eles celebram a dormição. Que antigamente, quando uma pessoa morria, eles celebravam a dormição. Né? E já existia, e existe até hoje, né? A gente celebra o santo, o dia do santo é o dia da morte do santo, né? Porque ele morre para o mundo e vive para o céu. Mas, recentemente, bem mais recentemente, né, chegou alguém: Oi, Cadu, paz e bem. Bem mais recentemente, a Igreja Católica do Ocidente passou a celebrar a Assunção de Maria. Mas, sabe, eu acho que é mais interessante a gente prestar atenção nessas leituras e prestar atenção na necessidade da gente ter um carisma feminino na igreja.
Sabe, de vez em quando a gente faz essa discussão e as pessoas começam a discutir que tem o carisma feminino, dar cargos às mulheres e tal, porque a gente começa a clericalizar tudo. Mas não é isso, não. Vamos lá na primeira leitura. Na primeira leitura a gente vê um grande sinal, o Evangelho, não é o Evangelho, a primeira leitura é o Apocalipse, abriu-se a Arca da Aliança no templo do céu e se viu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com uma coroa de estrelas sobre os seus pés. É claro que a gente está vendo uma mulher especial, mas a gente vê também uma outra coisa. A gente vê aparecer um grande dragão, né? Um dragão de 10 cabeças e 12 chifres, uma criatura. Assim, a gente tem que entender que o Apocalipse, ele é de uma imagem fantástica. Os Apocalipses, né? Porque existem mais de um Daniel, no Antigo Testamento tem um Apocalipse, nós estamos lendo o Apocalipse de João. Existem apocalipses apócrifos, ou seja, que não são parte da Bíblia. Então essa literatura apocalíptica, ela tem uma série de símbolos e de significados, né? Então, quando você vê, né, um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, paz e bem, Jess, eu não sei quem é, mas paz e bem. Quando você vê um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, está vendo um dragão poderoso. Mas observa bem uma coisa interessante: enquanto a mulher é fonte de vida, o dragão é fonte de morte. A mulher, ela está indefesa, nasceu o filho dela e ela não tem como evitar esse processo. Ah, Jéssica querida, paz e bem, filha amada, sabe, quando você vê aquele dragão é um poder, é uma força. E para quem estava lendo, aquele dragão era um governo. Aquele dragão era uma força opressora, era a cultura de morte. Que a mulher podia apresentar frente àquilo? Apenas o amor à vida. É muito interessante essa contraposição frente ao poder, à força destruidora, a questão da morte, a cultura da morte, né? O desrespeito com a vida. O que a gente pode oferecer é o amor paternal. Sabe, essa figura do amor maternal, né, de uma mãe que está para ter o filho, é um dos carismas que a gente precisa desenvolver na igreja. Por isso que eu digo que a gente precisa ter uma igreja, sonhar uma igreja feminina, uma igreja que ame como aquela mãe que está ali fazendo tudo possível para que seu filho nasça. E sabe, por mais improvável que seja, por mais difícil que seja, se nós escolhemos o amor à vida, nós vamos ter Deus do nosso lado. E é o que a gente vê na segunda leitura. E aí a gente vai para... Aqui aproveito e chamo para mim. Oi, Maria Alice, paz e bem. Maria Alice é ministra da Comunhão. Parabéns, o dia de São Tarcísio hoje. Sabe, nessa hora a gente pode ver o seguinte, que a opção de amar a vida frente ao dragão assassino, o dragão perverso, a cultura da morte, é um caminho de, no fim das contas, um caminho de sobrevivência. Oi, Jaque, paz e bem.
é um caminho de sobrevivência, é um caminho de êxito. Daí quando você sonha com uma igreja feminina, quando você sonha com uma igreja comprometida com a vida, com uma igreja que ama a vida, mesmo quando o dragão da morte, né, esse sistema preparado, esse poder assassino se avança contra as pessoas indefesas, nós sabemos que temos do nosso lado Jesus. Né? E Paulo nos diz claramente que todos os inimigos serão vencidos e que o último inimigo será a morte. E aí é inevitável a gente vir para o Evangelho de hoje, que é um Evangelho conhecido, que é o Evangelho, né, onde Maria se encontra com Isabel. E aqui a gente vê novamente assim a grandeza do amor à vida, porque Isabel era uma mulher desprezada. Né? Muitos diziam que ela era maldita, porque não só ela era estéril, como havia negado um filho a Zacarias, que era da casta sacerdotal. Ou seja, na cabeça do povo ela havia desonrado Zacarias. Né? E aí você vê como a igreja feminina é uma igreja diferente. Porque o que Maria fez? Primeiro, Maria quebrou uma regra, porque ela foi à cidade. A mulher da época não podia sair de casa, né? Também tem a oração da Magnífica. Não vamos chegar na Magnífica, vamos lá. Né? A mulher não podia sair de casa sem a autorização de um desses três homens. Ou ela saía de casa por autorização do seu pai, ou ela saía de casa por autorização do seu esposo, ou ela saía de casa pela autorização do irmão mais velho que ela tivesse, mesmo que o irmão mais velho fosse mais novo que ela. Tá? Senão ela não podia sair de casa. Você olha aqui e vê claramente que Maria partiu. Né? Me lembra até meio o jovem hoje em dia. Parti! Ela não pediu autorização a ninguém, ela saiu. Saiu e foi para uma outra cidade, o que também não era muito previsto na época. Ela entrou na casa de Zacarias, porque na sociedade em que ela vive, a casa é do homem, não é da mulher. Mas ela novamente quebra a regra. Ela sauda Isabel, e não o dono da casa, como era o correto. Né? Na época de Maria, quando você entrava na casa, você cumprimentava o homem da casa. A mulher, você não dava nem oi. Mas se você fosse, inclusive, um homem e entrasse na casa, você cumprimentava o homem e nem olhava para a mulher. Maria entra na casa, que é de Zacarias, mas vai saudar Isabel. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta de problema? Não. Maria toma toda essa atitude quebrando todas essas regras, porque quem precisa de ajuda é Isabel, uma mulher idosa que está grávida, portanto, uma gestação que precisa de cuidado, né? Como a outra gestação na primeira leitura precisava de cuidado. Então ela quebra as regras para cuidar das pessoas, porque o amor à vida é mais importante que o amor à regra. E aí é muito interessante porque naquele momento você tem um encontro de duas mulheres impossíveis. Uma mulher é impossível, mas é uma mulher prevista. Uma mulher esperada e desejada, que é a mãe do Salvador. Uma virgem. A outra era uma mulher maldita, desprezada,
à margem da sociedade, porque era uma idosa estéril. As duas estão grávidas. E novamente você vê o carisma feminino, né? O jeito feminino de ser. A grávida mais nova, apesar de ser a mais importante, está disposta a cuidar da grávida mais velha. Bernardo, mas por que ela é mais importante? Não sou eu que digo isso, quem diz isso é a própria Isabel. Né? O que eu fiz para merecer a visita da mãe do meu Salvador, ela se diz indigna. E aí é interessante, porque Maria não faz não se preocupa assim em explicar, em ficar dando satisfação. Ela vira e fala assim: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o nome do Senhor. E aí ela traz novamente, né, uma proposta de vida e uma proposta que a igreja deveria ouvir. Né? Gerações vão de chamar-me de benditas. Maravilha. Né? E por quê? Porque através do filho dela a salvação vem ao mundo. E qual é a manifestação dessa salvação? A manifestação dessa salvação é muito interessante porque ela meio que mostra uma igreja e uma sociedade diferente. Observa bem. Deus demonstrou o poder do seu braço. É interessante porque na primeira leitura o dragão também demonstra o poder dele. Né? O dragão, usando a sua cauda, derruba 1/3 das estrelas do céu. Ou seja, o dragão, ele é assassino, é destruidor, ele quer saber derrubar as coisas. E o poder de Deus? Né? Ele derruba os poderosos dos seus tronos, mas ele exalta os humildes. Notam a diferença? O dragão derruba as estrelas do céu, o dragão está indo lá para matar a criança e pronto. Deus, ele retira essa exaltação dos poderosos para dar aos pobres, aos pequeninos. É interessante porque na sexta-feira a gente viu Jesus falar: você não pode tratar a mulher como objeto. No sábado a gente vê Jesus falar assim: não despreza as criancinhas. E hoje nós vemos aqui um canto inspirado por Deus que fala: eu vou derrubar os poderosos dos seus tronos, mas eu vou exaltar os humildes. Quem precisa proteger aquele que necessita. Tanto é assim que ele vira e fala adiante: de bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Observa que aqui não há uma questão violenta. Despediu sem nada os ricos já têm o que eles precisam, eles não precisam de mais, pode ir, vai embora. Mas esse meu irmão faminto precisa de mim. Esse irmão faminto, ele precisa ser cuidado, protegido, saciado. Né? Novamente, é o mesmo movimento. É um movimento de Deus que socorre a mulher grávida na primeira leitura. É um movimento também de Maria que vai ao encontro de Isabel, sua parenta, que está no momento avançado da gestação, né? E vai ao encontro dela. E é muito interessante porque ele continua falando que Deus a
acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Deus sendo fiel ao seu amor, como ele havia prometido a Abraão e aos nossos pais, ele acolhe Israel. E Israel aqui não é um país, é um povo, né? E nós acolhemos, nós somos uma família acolhedora, nós somos uma igreja acolhedora. Não sei se vocês têm essa experiência, mas eu sempre vi isso, né? Minhas duas avós, a minha sogra, elas tinham muito isso, né? Se chegasse um pobre na casa delas, saía com pelo menos um prato de comida, elas davam um jeito, né? Minha sogra, Dona Irma, que até faria aniversário agora dia 17, se tivesse viva, ela tinha 10 filhos, viviam de uma venda no interior do Espírito Santo, mas se chegasse alguém lá, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, senhora pode me arrumar um prato de comida? Ela dava um jeito. Fazia um prato de comida, arrumava um pão, arrumava um sanduíche, um copo de café com leite, café com isso. Dava um jeito, ela dava um jeito de dar atenção àquilo. Ela acolhia o pobre, né? Exalta o pobre, dispensa o pobre saciado. Esse cuidado típico da mulher, esse carisma do amor à vida, da preocupação com a vida, é hoje uma necessidade na igreja. Por isso, eu acho que é essencial a gente sonhar como igreja feminina, né? Sonhar como igreja com características mais femininas. Muito mais do que a gente discutir de dar um cargo especial a uma mulher, a gente tem que pensar uma igreja que ame a vida como a mulher ama a vida, né? E sonhar uma igreja que acolhe, que protege, que inclui. Eu sei que muitos vão dizer assim, Bernardo, isso é sonho, isso nunca vai acontecer. Mas sonhar é preciso, sonhar é necessário. Como disse Paulo, que seria de nós se Abraão não tivesse a esperança, o sonho, né? Então, eu chamo todos vocês, homens e mulheres, a hoje sonhar uma igreja feminina. Amém? Bom, pessoal, essa foi a nossa reflexão de hoje, né? Acabei 1 minuto antes das 16 horas, né? Espero que tenha sido interessante, né? Espero que a Maria Alice, a Jaqueline, o Cadu tenham. Você que vai ver isso depois, né? No YouTube, no IGTV. Goste, aproveite. Obrigado por estar mandando amém com mãozinha de oração, Maria Alice, né? Mandou girassol também. Opa, que bom. Amanhã, pessoal, eu falei no início, mas vou falar agora. Amanhã vão fazer mexer aqui na minha internet, aqui em casa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live. Vou até tentar subir a live com 4G, mas eu acho que não vai dar. Tá? Então, não se espantem se amanhã não tiver live. Eu dou um jeitinho de fazer, combinado? Vou me despedir de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, os que precisam sair, usa a máscara, tá? Cobre o nariz, boca e o queixinho, tá? Se tiver a chance, toma a vacina. Se ainda não tomou a segunda dose, está na hora de tomar, toma a segunda dose. Bernardo, eu perdi. Tem a repescagem, não bobeia não. Toma logo, pessoal. Tá? Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Beijos e bênçãos. Até terça. Tchau, tchau.